Senhora Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ouvir, como ouvimos há momentos, o CDS dizer que temos que ser exigentes com o esforço dos nossos parceiros internacionais, porque nada mais podemos exigir ao país, é dizer que tem de haver consequências destas palavras quando hoje mesmo votamos um orçamento retificativo que exige mais esforços ao país e aos portugueses. Não há espaço para a retórica das nuances da análise política num momento tão difícil para o país. Não pode haver essa irresponsabilidade política de se perder na retórica a verdade das escolhas. E essa é a exigência que nós pedimos aqui hoje na votação deste orçamento retificativo. O Governo já demonstrou que não fala a verdade quando diz que este orçamento retificativo serve para responder ao Tribunal Constitucional. Não serve. Nada tem a ver com isso. Responde à austeridade e ao seu desastre, ao desastre que é a governação deste Governo. Responde à derrapagem fiscal, responde à degradação da economia, responde à recessão e responde aos efeitos que o desemprego tem nas contas públicas. Nada tem a ver a não ser com o desastre desta política e é essa a resposta que este retificativo pretende tapar. Acusa o Tribunal Constitucional quando ao espelho o que vê é a imagem de um Governo que não sabe o que é a Constituição, mas também não tem um pingo de política para a economia. Mas mostra também que não fala a verdade a maioria quando diz que este orçamento retificativo não ataca os rendimentos das famílias. Bem, mas onde estão os rendimentos das famílias a não serem atacados quando nós vemos que neste orçamento retificativo há um ataque às pensões através do que é a contribuição para a ADSE? Onde está o CDS na proteção das pensões? Não existe. 2,5% vão ser cortados os pensionistas da função pública. Onde está essa defesa do rendimento das famílias quando este orçamento retificativo ataca em 5% o subsídio de doença, em 6% o subsídio de desemprego, ataca aqueles que sofrem, que estão fragilizados, e este Governo, que não tem vergonha de atacar os mais fracos, segue nesse caminho, neste orçamento retificativo. Onde está a defesa das famílias, daquelas que têm funcionários públicos, quando é este retificativo que chama a requalificar ao despedimento e diz que pelo menos 30 mil funcionários públicos irão ser despedidos? Ora, a verdade não passa pela palavra deste Governo. E a verdade demonstra que este Governo não vive bem com a realidade. Não percebe que é a sua política que está a destruir o país. E não percebe que ao estar na Europa, ao lado daqueles que prosseguem a austeridade, prossegue também ao lado daqueles que destroem a Europa. Hoje ouvimos esta voz crítica a um comissário europeu. Dizia-nos o CDS que Olli Rehn não pode materializar aquele ditado popular que quando se zangam as comadres sabem-se as verdades. Bem, mas as verdades já se sabiam há muito, os povos já as conhecem. É que a austeridade não traz soluções, traz mais problemas. E a tecnicidade que diziam existir desta tal austeridade expansionista que ia resolver os problemas da Europa, ora, a realidade demonstra, nem precisa vir o FMI bater com a mão no peito, a realidade demonstra que a Europa está cada vez pior nas mãos da austeridade. Mas se o FMI reconheceu que errou, não ouvimos esse reconhecimento do lado do Governo. Até pergunto, onde está o CDS para criticar essa falta de humildade do Governo? Dizia-nos hoje o Sr. Ministro das Finanças que é raro e humano, e como humano que ele é, se tiver erros para assumir, os assumirá e aprenderá com eles. Mas onde não reconhece erros é no programa de austeridade. Ora, nesse não há nenhum erro. Onde está o CDS para dizer que aqui também errou, ou o FMI também não faz parte deste plano? O FMI não faz parte da Troika, afinal. Na Grécia já tem críticas a si próprio e em Portugal não diz nada. Ora, vemos que nesta realidade do passa-culpas, quem nunca tem culpa são aqueles que estão no poder e que se querem manter no poder, custe o que custar. Há, como nós já temos vindo a perceber, uma tentativa de impor pela inexistência de alternativas à política deste Governo.
A argumentação de hoje é que este é o retificativo possível. Não é aquele que a maioria desejaria, não é aquele que o Governo desejaria, mas é o possível. Há uma novidade, senhoras e senhores deputados da maioria. Este é o retificativo impossível. Impossível porque, como todos os outros, as suas metas não serão alcançadas. Mas impossível porque as pessoas já não aguentam mais a austeridade e é exatamente isso que este retificativo traz. Mas há um outro argumento, repetido hoje com mais veemência. É que aqueles que pedem eleições, aqueles que dizem que há as pessoas que devem estar a condução de seus destinos, estão no fundo a dizer que querem um segundo resgate. E eu chamo a atenção para os senhoras e senhores deputados que não fizeram parte da Comissão de Orçamento e Finanças e por isso não estiveram no que foi a audição do Governador do Banco de Portugal na terça-feira passada. Ele deu uma novidade ao país, que é exatamente aquela que o Governo quer esconder. É que o segundo resgate já está a ser negociado. Já está a ser negociado entre Bruxelas, Frankfurt e Lisboa. E esse segundo resgate é que, dizendo que Portugal fica livre da Troika, continuará ligado às máquinas do Banco Central Europeu. E pasmem-se, até há um memorando, um contrato, nas palavras do Sr. Governador do Banco de Portugal, mas um memorando nas palavras daqueles que já conhecem o que é que significam a continuidade dos programas de ajustamento, a continuidade da austeridade, o caminho que está a destruir o país. Ora, este é o Governo, esta é a maioria que desiste do país e sucumbe à austeridade. Escolhe colocar-se nas mãos da Troika e nas mãos daqueles que defendem a austeridade no seu fanatismo máximo e, ao atirar-se para esses braços, deixa de lado o país. Senhoras e senhores deputados, o retificativo é uma má escolha para o país e o documento de estratégia orçamental não lhe é melhor. Nós, se escolhermos este caminho, se continuarmos por este caminho, estaremos a dizer que não há saída para a economia, que do buraco em que a economia do país está, este Governo diz que continuemos a cavar para ficar ainda pior. E que em 2017, se tudo correr bem, teremos um desemprego de 17,5%. Este é o desemprego estrutural que este Governo cria e que este Governo não sabe resolver porque faz parte da sua política. Senhoras e senhores deputados, defender o país, ter uma política para as pessoas só pode ter uma solução no dia de hoje. Votar contra este retificativo, votar contra este documento de estratégia orçamental. Disse.